propósito nas próximas semanas é falar sobre uma transmissão que acontece de Jesus para nós, algo que ele transmite para nós. A expressão "fique livre do seu mal", essa expressão que a gente vai estar usando nos próximos domingos, ela se refere especificamente a um encontro que Jesus tem com uma mulher que está enferma e a doença dela já está durando 12 anos. Imagina uma enfermidade que vai te roubando vida durante 12 anos. Ela tem um encontro com Jesus. No final do encontro, Jesus diz para ela: "Filha, a tua fé te salvou, te curou. Vai-te em paz e fique livre do seu mal." E nós vamos usar essa expressão porque algo acontece nesse encontro que essa mulher toca em Jesus e algo do Senhor Jesus é transmitido para ela. Jesus fala: "De mim saiu poder, de mim saiu virtude." E eu creio que Jesus ainda está fazendo isso hoje. Através do seu corpo, através da sua igreja, você pode ser um transmissor do poder de Deus. E você também pode ser alguém que recebe do poder de Deus. Então a gente vai tratar sobre isso. Eu vou convidar você realmente a liberar a tua fé nesse sentido. Se você observar os livros de Mateus, Marcos, Lucas, João, os evangelhos, que mostram a história do ministério de Jesus, principalmente a obra consumadora lá na cruz, mas quando você olha para o ministério de Jesus, você vai ver que ele pregava bastante, que ele ensinava bastante. E tinha uma outra coisa que ele fazia com muita frequência, e era curar as pessoas. Você não passa uma página e não vê uma cura acontecendo. Em algumas passagens você vai ver que multidões afluíam para onde ele estava e ele curava todos os doentes que estavam lá. Isso não pode passar despercebido. Jesus se encontrava com doentes com muita frequência e curava com muita frequência. Todo mundo que se encontrou com Jesus necessariamente foi curado. Quando você lê a Bíblia, você tem a impressão que sim, mas com certeza nem todos que se aproximaram necessariamente foram curados. Mas eu creio que todos que se aproximaram em fé, todos que se aproximaram confiando e crendo em Jesus, a Bíblia vai nos dar essa clara impressão de que foram todos curados, revelando que a vontade de Deus para o homem é que ele vive uma vida plena realmente. É o que Jesus declara, e a gente vai lembrar de alguns versículos hoje que falam disso. E aliás, é fácil a gente perceber, se ele é o nosso pai, você sabe como é que um bom pai se comporta. Ele quer o melhor para o seu filho o tempo todo. Tem algum pai aqui que gosta de ver o filho doente? Tem algum pai ou mãe que gostaria de ver o seu filho sofrendo e pensando: não, isso vai ser bom para ele? Não, nós não gostamos disso, e muito menos ainda o nosso Pai Celestial gosta disso. Se Jesus enfatizava no seu ministério cura, é para a gente lembrar que nós devemos enfatizar também, nós devemos lembrar disso também. Então, nos próximos domingos, eu quero convidar você a fazer uma pequena jornada e se encontrar com Jesus em alguns desses episódios, em alguns desses momentos onde ele cura alguém. A gente vai ler um pouquinho sobre a história daquela pessoa, quem ela era, como ela se encontra com Jesus, como o encontro acontece, como Jesus ministra a cura e como nós podemos fazer a mesma coisa. Quantos creem que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Se ele operou, de maneira poderosa em Cristo Jesus, ele continua operando através do seu corpo, que é a igreja. O que era realidade para aquelas pessoas há 2000 anos atrás, continua sendo para nós em Cristo Jesus. E eu espero que durante essas semanas haja uma revelação no seu interior, no seu espírito, desse princípio tão poderoso, de como Deus nos convida a viver essa vida plena e como nós podemos ser agentes de transformação e também de recebermos o que Ele tem para nós. Você vai perceber nessa caminhada que o fator determinante na maioria das curas, não em todas, mas na maioria delas, é que o homem confie em Deus. Parece tão simples, mas você sabia que quando você para pensar e quando você lê com cuidado, não tem nada que Deus queira mais do que o homem confiando nele, do que você confiando nele. E é fácil a gente pregar isso, é fácil a gente pensar e falar, mas muitas vezes é muito desafiador fazer isso. Por isso que você vai ver grandes coisas acontecendo quando o homem confia em Deus. E como esse é o convite dele o tempo todo. Primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que quando Jesus está curando alguém, o que você está vendo ali é a manifestação da vontade de Deus. É o que Deus queria fazer. E
tudo, na verdade, que Jesus faz, eu coloquei dessa maneira, tudo que Jesus fez no seu ministério, tudo que ele falou, não era algo dele apenas. Quantas vezes Jesus fala, eu não vim fazer a minha vontade, eu vim fazer a vontade do Pai, daquele que me enviou. Então, é legal a gente lembrar disso, porque se você quiser saber como é que é Deus, basta você olhar para Jesus. Ele chega para os seus discípulos e fala, quem vê a mim, vê o Pai. Eu sou a perfeita expressão dele. Então, quando eu estou pregando, Jesus poderia dizer, é o Pai que está dizendo essas palavras, é o que ele quer, é o que o Pai quer que você saiba. Quando eu vou lá no Sermão da Montanha, como a gente chama, e ensino sobre o reino de Deus, é porque o Pai quer que você saiba como ele enxerga a vida, como ele enxerga a sua vida, os seus relacionamentos, os seus sentimentos, as coisas que acontecem na vida. É ele, o Pai, que está transmitindo isso. Quando eu ensino, quando eu curo, é a revelação perfeita, direta da vontade de Deus para todo homem, em todo tempo, porque ele não muda, ele é o mesmo Deus, e ele não faz acepção de pessoas. Ele não julga você diferente de mim em absolutamente nada. Só porque eu subi aqui 5 degraus, estou com o microfone, isso não me faz mais espiritual do que você, não me faz mais filho do que você. Não há pessoas que mereçam mais de Deus. Na verdade, todos nós estamos na mesma condição de nunca merecedores, mas 100% merecedores em Cristo Jesus. Se você está em Cristo, diga amém. Você não faz ideia do grande plano maravilhoso que Ele tem por causa disso, porque você está nele. Hoje nós vamos nos concentrar em 4 versículos. Está em Lucas no capítulo 5, e eu começo a ler a partir do versículo 12. Aconteceu que, estando ele, Jesus, numa das cidades, veio à sua presença um homem coberto de lepra. Se você ler essa mesma narrativa em Mateus no capítulo 8, ou em Marcos no capítulo 1, a mesma história contada por 3 pessoas que viram, foram testemunhos oculares. No caso, Marcos não estava lá, mas Pedro, que deve ter sido o responsável pelo livro, de Marcos, talvez, estava lá, deve ter visto exatamente como aconteceu. Muitas testemunhas oculares viram isso, isso é confirmado historicamente. Esses homens dizem que talvez quando Jesus tinha terminado de pregar, e você vai ver que faz todo sentido, quando ele tinha terminado, talvez o famoso Sermão da Montanha, que termina no capítulo 7 de Mateus, no primeiro capítulo 8, lá no iniciozinho, vem esse homem leproso. Mateus e Marcos dizem que ele é leproso, Lucas diz que ele está coberto de lepra, querendo dizer que o caso dele é grave, a situação dele é bem complicada e obviamente, talvez em estado terminal. Ele diz, ao ver Jesus, prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe, Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Esse homem leproso se aproxima de Jesus, se dobra e fala essa frase, se o Senhor quiser, o Senhor pode. Eu acredito que você pode, eu não sei se você quer. E ele, Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo, quero, fica limpo. E no mesmo instante, a lepra lhe desapareceu. Quantos creem que Jesus cura assim? Você crê que isso realmente aconteceu? Não é que existiu esse homem que se encontrou com Jesus e milagrosamente, instantaneamente foi curado de uma doença incurável? Eu quero que você lembre hoje que esse mesmo Jesus está presente aqui nesse lugar. Jesus dá uma advertência a esse homem que ele falava com todo mundo. Quando ele curava e um milagre acontecia e podia torná-lo muito famoso, Jesus falava, não quero ficar famoso por causa disso. Vai ter um outro motivo pelo qual ele vai querer ficar famoso, não tem nada a ver com qualquer milagre que ele realiza. É curioso, toda vez que Jesus realiza um milagre, ele não recebe o crédito. Ele fala, foi o Pai, foi o Pai, foi o Pai, foi o Pai. O tempo todo, sem exceção. Toda vez que alguém vai elogiá-lo, ele aponta para o Pai. É um exemplo para mim e para você o tempo todo da humildade de Jesus. E ele chega e fala, ordenou-lhe Jesus que a ninguém dissesse, mas vai, disse, e Jesus fala para ele fazer o que estava descrito na lei. Se alguém fosse curado, você vai se mostrar aos sacerdotes e oferece pela tua purificação o sacrifício, a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho ao povo. Não conta para ninguém. No entanto,
O que se dizia a seu respeito cada vez mais se divulgava. Jesus ficava famoso, claro, não tinha como evitar. E grandes multidões afluíam para fazerem duas coisas. O quê? Para o... Está muito fraquinho, vamos lá uma vez. Para o ouvirem e serem curados das suas enfermidades. Primeiro, ouvirem. Depois, serem curados. Eu acho que talvez quando Lucas escreve isso, muita gente queria ouvir Jesus. Muitos queriam ser curados. Mas eu acho que Lucas está deixando uma fórmula para a gente que vai se revelar o tempo todo no ministério de Jesus e na palavra de Deus. Que a fé vem pelo ouvir. Tem que ser primeiro. Ouvir, e você não faz ideia do que pode vir depois, mas milagres podem acontecer quando você deposita sua confiança em Deus, para ouvirem e serem curados. Lepra era algo que hoje a gente ouve pouco falar, talvez em alguns lugares do mundo ainda exista com alguma expressão, mas qualquer doença de pele naquela época poderia para eles se tornar lepra, e poderia ser considerado lepra, mas se a pessoa apresentasse qualquer coisa na pele e imediatamente fosse diagnosticado com um problema desse, não existia nada mais cruel que poderia acontecer. Em geral era uma brancura, uma mancha, uma inchação ou até mesmo um tumor que aparecia na pele, e imediatamente a pessoa tinha que ser afastada de todos. Dependendo da cidade, a pessoa ficava bem afastada numa área mais deserta. Se a cidade fosse murada, tinha que ficar do lado de fora dos muros. E acabou para essa pessoa a vida social. Se ela tinha uma família, com certeza tinha. Se era um homem que tinha esposa e filhos, ele nunca mais ia poder abraçar os seus filhos. Nunca mais ia poder abraçar a sua esposa. Nunca mais ia poder ter contato próximo. Ele ia ter que ser assistido de alguma maneira por alguém que traria comida e deixaria em algum lugar para ele ir buscar. Nenhum contato. Se você quiser fazer uma analogia com o tempo que a gente vive hoje, a preocupação do contato, né? Contato com o potencial de contaminação, multiplica por 1000, era mais ou menos o que esse homem iria viver. Nenhum contato, absolutamente, ninguém pode tocar. Não, parece muito apropriado, muito presente essa ideia de a preocupação de tocar, de ter contato, de tocar numa área contaminada, em algum nível ser contaminado. Mas é curioso que no final do ministério de Jesus ele usa a seguinte expressão: esses sinais vão de acompanhar aqueles que creem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. O que vai acontecer no próximo versículo é que Jesus vai tocar em alguém que ninguém tocava. Jesus vai tocar em alguém que não podia ser tocado. E Jesus não era contaminado pela doença, mas existia algo em Jesus que fluía dele e alcançava o doente e transformava o doente em curado. Eu creio que isso ainda acontece. Jesus fala: estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem, se impuserem as mãos. Não é você que vai experimentar qualquer contaminação, é a outra pessoa que vai experimentar o fluir do poder de Deus, e elas ficarão curadas. Jesus diz isso a respeito da sua igreja, daqueles que creem nele. Mas isso tudo ainda era muito novo para quem está lá ouvindo e assistindo e vendo isso acontecendo. Para todo mundo, culturalmente, se é que essas pessoas viram de perto lá o que estava acontecendo, esse leproso, porque tinha sido diagnosticado assim, tinha que viver fora da comunidade. E se alguém tentasse se aproximar, talvez não percebendo que era um leproso, a distância talvez você não conseguisse ver, ele tinha a obrigação, um leproso e outras pessoas com doenças semelhantes, tinham a obrigação de alertar, dizendo: não se aproxime. Olha que vida horrível, que vida horrorosa. A pessoa tinha que viver, se ela tivesse que passar por algum lugar que era um pouco mais povoado, tinha que fazer algum barulho. Alguns levavam um sino na mão e tinham que gritar: impuro, impuro, eu estou passando, ninguém se aproxima. Mas em geral, ninguém permitia que alguém assim ficasse perto. Era uma vida muito triste. Se ele tinha filhos, então imagina, né? A gente fala muito de homens, talvez homens eram os mais conhecidos. Não sei se mulheres ficavam, mas com certeza também. A Bíblia conta de alguns leprosos.
Seja como for, né? Você perdeu a sua vida, você não vai ter mais vida como ela deveria acontecer. O que fica bem óbvio para mim e para você é que, claro que isso não vem de Deus. Claro que essa doença e nenhuma doença é vontade de Deus para o homem. Jesus diz que o ladrão, ele veio para roubar, matar e destruir. Se alguma coisa está roubando vida de você, está destruindo algo, não é Deus. Jesus diz logo em seguida, eu vim para o contrário. Eu vim para que você tenha vida. E ele vai exemplificar isso claramente no seu ministério. Nesse encontro, por exemplo, eu vim, leproso, para que você tenha vida. Então pega aqui a minha vida, eu estou transferindo ela para você. Mas quem colocou essa doença em mim? Quem colocou essa doença no leproso? Quem colocou essa doença que eu estou experimentando? Muita gente, muitos cristãos, milhões de cristãos nesse planeta continuam acreditando que Deus está colocando doenças. E não tem um versículo para embasar, não tem um versículo para ser o alicerce dessa afirmação. Mas nós temos talvez dezenas ou centenas de passagens bíblicas que vão nos indicar exatamente o contrário. Que Deus é aquele que sara as enfermidades, que nos cura. Ele não coloca a doença em você. Ah, pastor, mas Deus não pode colocar uma coisa assim no intuito de fazer o bem, no intuito de que alguém aprenda alguma coisa. Porque se tem uma coisa que ensina a gente, muitas vezes é o sofrimento, né? Então, se você está sofrendo por causa de uma enfermidade, é muito fácil alguém chegar e vai dizer, olha, Deus tem um propósito nisso. Deixa eu explicar para você. Deus pode aproveitar qualquer circunstância na sua vida, mas não diga que Ele é o autor daquela circunstância. Deus, Ele é poderoso para fazer qualquer mal se tornar em bem. Que alguém diga aleluia. Ele é poderoso para mudar a tua história, mesmo no meio do pior momento da sua vida. Mas nós precisamos ser cuidadosos. Jesus deixa bem claro, eu vim para que você tenha vida. Nós estamos inseridos no mundo mal. Coisas ruins acontecem, e muito mais do que eu e você gostaríamos. Mas Deus não é o autor disso na sua vida. Ele é Senhor da vida. Como é importante a gente saber disso. Uma cura, alguém está doente e é curado, é vida sendo manifesta no corpo. Doença é ladrão. Doença rouba você da sua energia, rouba você do seu tempo, rouba o seu dinheiro de você. Tem gente, né, que gasta metade do salário na farmácia. Por quê? Porque convive com condições e sabe muito bem. E eu não estou julgando nem condenando ninguém. Eu estou apenas afirmando algo que você já sabia. Doença, condições, fraqueza roubam um pouco da nossa vida. Em alguns casos roubam muito mais. Roubam maridos de esposas, roubam filhos de pais. Está roubando o tempo todo. Jesus diz, esse ladrão não sou eu vim para que você tenha vida. Qualquer coisa que esteja roubando e destruindo algo na sua vida não vem de Deus, mas Deus é poderoso para resgatar você. Não é nada agradável ao nosso Deus quando nós ficamos doentes. Ele nos criou perfeitos, Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Deus não está sentado no trono com qualquer doença. Alguém diz amém? A gente não consegue associar a Deus qualquer enfermidade, qualquer doença. Ele não é, né, na criação de todas as coisas. Deus criou, no quinto dia Ele criou a febre. Não tem isso lá na Bíblia. Não, Deus não criou nenhuma enfermidade. Depois do pecado é que elas começam a aparecer. E não pararam nunca mais. E as mais novas, né, começam a aparecer. Esse ano nós estamos vendo algo inesperado acontecendo. E Deus não tem nada a ver com isso. É uma pena que algumas pessoas ainda dizem que sim, que Deus tem a ver com isso. Não, Deus vê alguém doente, Jesus vê alguém doente e se compadece e cura. Esse versículo que o primeiro versículo dessa história, tem uma frase importante aqui para a gente. Ao ver Jesus prostrando-se com o rosto em terra. Essa postura, eu queria fazer essa imagem com você. Imagina que você saiu por aqui e topou com uma coisa estranhíssima ali na quadra. Tem uma pessoa em pé e tem uma outra prostrada diante dela, com o rosto na terra, com o joelho no chão.
Essa cena é chocante, porque ela imediatamente é traduzida para você. Alguma coisa aconteceu, e aquela pessoa que está em pé está sendo honrada de alguma maneira, e aquela que está ajoelhada está se humilhando. E todos os olhos são primeiro para quem está ajoelhado, mas apontando para quem está de pé. Essa postura significa humildade e adoração. Quando esse homem chega até Jesus e se prostra, ele vai usar a expressão Senhor, que não era usada de qualquer maneira, era um reconhecimento de quem ele realmente era. Ele não chama de mestre, embora Jesus fosse. Ele vai direto ao assunto Senhor, que é muito maior do que como a gente usa. Se você quiser, você pode me purificar. Mas ele primeiro se prostra numa postura de adoração e de humildade. Se tem uma coisa que tem impedido a fé de funcionar, frequentemente, é o orgulho. O orgulho também nos rouba. E o orgulho é muito sutil. Ele fica bem escondidinho. O orgulho pode dominar a nossa vida sem que a gente perceba. E a gente às vezes até disfarça dizendo, não é orgulho não. Eu estou só me preservando. Eu não quero fazer nada que possa chamar a atenção. E muitas vezes é orgulho. Orgulho é qualquer pensamento que você tenha que queira ser maior do que o que Deus falou. Seja o que for que Ele falou, a gente se dobra diante do que Ele falou. Esse homem está aqui em público, sob risco de ser apedrejado, ele não podia estar ali. Ele é impuro, ninguém pode se aproximar. E ele coloca a cara no chão numa postura de humildade, numa postura de adoração. Você sabe como é que você também pode receber cura? Talvez seja mais simples do que a gente imagina. Eu não sei qual é a direção que Deus vai nos dar a cada domingo aqui, mas dependendo da direção, nós vamos simplesmente obedecer. Eu creio, me deu essa direção, de chamar a sua atenção e fazer você escrever algumas coisas. Talvez em algum domingo Deus nos chame, nos convide a ungir com óleo, impor as mãos. Nesse tempo de pandemia, não sei se todo mundo vai querer, mas mais uma vez, Jesus disse, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Se Ele nos der essa direção, e se Ele nos der a direção apenas de nos ajoelharmos e colocarmos a nossa cara no chão, igual esse leproso, e simplesmente adorá-lo. Eu creio. Pessoas são curadas simplesmente adorando a Deus. Senhor, eu te adoro, Tu és aquele que me sara. Coloca a sua cara no chão e repete isso, não por 1, 2 minutos, mas fica ali um tempo, fica 1 hora dizendo, Tu és o Senhor que me sara. Eu sou uma testemunha, eu vi isso acontecer na minha vida. Eu vi Deus me curando simplesmente enquanto eu adorava. Aqui nessa igreja já aconteceram algumas vezes, não poucas. Pastor, o senhor ora por mim no final do culto? Era uma questão de enfermidade. Eu não tinha identificado, mas a pessoa depois me contou. No final do culto, pastor, não precisa mais. Enquanto a gente estava orando e adorando a Deus, foi tudo embora. Eu acredito nisso, de todo o meu coração. Mas o orgulho pode nos roubar da nossa cura e da nossa fé. Um homem chamado Naamã, a direção que Deus dá a ele é ele se mergulhar num rio 7 vezes. E ele discorda disso. Eu não acho que isso funciona, não tem porquê. Lepra não se cura assim. Mas se fosse de uma maneira sobrenatural, Deus tinha que usar esse profeta para tocar na área, para fazer uma oração. E a gente escolhe muitas vezes como é que Deus tem que agir. Há um homem que se encontra com Jesus, que fala para Jesus, não precisa ir na minha casa, basta você mandar com uma palavra. Ele mais ou menos determina o que Jesus vai fazer. Jesus elogia a fé desse homem, mas é uma postura completamente diferente de você dizer, não, tem que ser do meu jeito. Se Jesus não fizer do meu jeito, e é assim que a gente perde muitas coisas. Naamã quase perdeu a sua cura. Você sabe por que ele finalmente foi curado? Porque se humilhou. Se humilhar significa se colocou numa posição de humildade. Abandonou o seu orgulho. Vou fazer só o que o Senhor está mandando. Seja o que for que Ele nos mandar fazer, nós vamos fazer. E se você chegar e dizer, poxa, mas hoje eu pensei que o pastor ia orar e a direção de Deus foi outra. A direção foi ungir, a direção foi impor as mãos, seja o que for.
A direção foi, seja o que for. Ah, mas eu achei que ia ser assim. Não, nós estamos seguindo uma direção de Deus. E se Ele mandar a gente mergulhar no rio, vem com roupa de mergulhador. Amém? Para o culto. Porque nós queremos obedecer a direção dele. Vamos ver um rio bem ruim aqui para a gente mergulhar. Eu conheço pessoas que... Eu conheço mesmo gente que fala: se Jesus quisesse me curar com saliva, igual Ele fez com algumas pessoas, eu não ia ser curado, né? Porque a gente às vezes determina como é que tem, como não é que tem. Eu estou falando uma novidade para algumas pessoas, talvez você nunca tenha ouvido isso antes, mas há alguns momentos em que Jesus usa saliva, ou cospe no chão, ou toca na boca, e para a gente é tão anti-higiênico isso, porque nós julgamos que nós sabemos fazer melhor do que Ele. Deixa eu te falar, o que Ele dirigiu você a fazer, seja obediente. Ele sabe o que Ele está fazendo. Alguém diz amém? Às vezes nós somos orgulhosos demais. Às vezes no momento da adoração isso revela. Faz tempo que eu não falo isso aqui na igreja. E graças a Deus nem precisa muito. Nós temos um povo muito, eu acredito, nós somos calorosos, nós somos... fervorosos no nosso louvor. Mas eu quero convidar você que ainda não é a se tornar, né? Você está no meio de uma congregação onde está todo mundo de mão levantada. Meu convite é: levante também as suas mãos. Está todo mundo gritando glória a Deus, grite também glória a Deus. E está todo mundo, né, fazendo uma expressão de louvor a Deus. E se você diz: não, mas eu não quero fazer, sabe por quê, pastor? Não é que eu não gosto, não é muito a minha personalidade, mas eu também não quero fazer só porque os outros estão fazendo. Eu não quero perder a minha própria, como é que fala? Minha pessoalidade, né? Minha identidade. Não sou Maria vai com as outras. Essa expressão que a gente não sabe a origem, né? Mas eu não quero fazer só porque o grupo todo está fazendo. Olha só, deixa eu explicar uma coisa para você. Se você não está sendo influenciado por esse grupo, eu prometo a você que você está sendo influenciado por outro. Sempre tem um grupo nos influenciando. Mas cá entre nós, tem grupo melhor do que esse aqui? Merece, né, você permitir essa boa influência na sua vida. Voltando aqui para a última parte. Prostrando-se com o rosto em terra, suplicou-lhe: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Eu creio que você pode, Jesus. Ele tinha alguma fé, sim. Mas é possível você ter uma fé imensa numa determinada área e nenhuma fé numa outra área. Esse homem tinha fé em quê? Que Jesus pode. Que Jesus tem poder. E ele está curado? Não. Crer que Deus pode fazer uma coisa não necessariamente significa que você tem manifestação de milagre, de cura na sua vida. Eu não sei por quanto tempo esse homem acreditava no poder de Deus, mas isso não o curou. Só acreditar que Deus pode. Eu acho que todo mundo aqui, 100%, não tem dúvida de que Deus é todo poderoso. Ninguém para pensar, não, tem coisas que Deus não faz, tem coisa que é muito difícil até para Deus. Não, dificilmente, né? Se você for ali na rua e perguntar para as pessoas da rua: você acha realmente que Deus é todo poderoso, que Ele pode? A grande maioria vai dizer que sim. Acreditar no poder de Deus, na capacidade, na habilidade dele fazer as coisas, não é tão complicado assim. Mas quando se trata desse poder manifesto na minha vida, de Deus se importar realmente comigo para fazer algo para mim, aí já fica um pouco mais complicado. Para a gente é um fator volúvel, pode ser que sim, pode ser que não, eu não sei. Esse homem tinha exatamente essa dúvida. Eu sei que você pode, eu não sei se você quer. Por que você quereria me curar? Por que alguém ia ter essa vontade? Só porque eu estou sofrendo? Só o sofrimento é suficiente para alguém se compadecer? Será que a minha vida não tem que ser melhor investigada e descobrir se eu realmente mereço? Você conhece a minha história, você sabe por que eu estou assim? Você sabe quais foram as escolhas que eu fiz? E ainda que eu tenha feito tudo certinho, será que eu sou merecedor de alguma misericórdia? Será que aos meus olhos eu acho até que eu mereço, mas será que aos seus olhos, Jesus, eu mereço alguma coisa? Eu sei que você pode,
mas eu não sei se você quer. Crer no poder de Deus é muito importante, mas não é suficiente. É importante nós darmos esse salto, levantarmos um pouco mais, subirmos mais um degrau e reconhecermos qual é a sua vontade. E não adianta eu apenas chegar para você e dizer aqui, olha, gente, essa é a vontade de Deus. Na Bíblia tem vários versículos dizendo, porque essa é a vontade de Deus, porque essa é a vontade de Deus. Alegrai-vos sempre no Senhor, regozijai-vos, porque essa é a vontade de Deus. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Não andeis, quando a Bíblia fala, você não precisa ficar com isso oculto, você não precisa ignorar. Você pode conhecer a vontade de Deus. E eu quero suplicar a você nessa manhã, essa é uma responsabilidade sua, você precisa conhecer a vontade de Deus. Porque em geral, quando a gente não conhece a vontade de Deus, a gente faz aquela oração, Senhor, se for da tua vontade, faz isso. Quem faz essa oração é porque não sabe, claro, qual é a vontade de Deus. Senão a gente não diria se for da sua vontade. E eu não acho que é um problema. A gente prega, às vezes aqui na igreja, as pessoas ficam até preocupadas de falar essa frase, né? Não vou orar nunca mais, pastor, não deixa a gente orar dizendo se for da tua vontade. Não, isso é entre você e Deus. Mas pensa no que isso significa. Meus filhos precisam ter uma comunhão tal comigo que eles não têm dúvida de qual é a minha vontade. Eles não têm dúvida, especialmente o quanto que eu os amo. E como minha vontade para eles é boa. Pode ser que eles queiram fazer alguma coisa que seja contrária à minha vontade, que eu não posso autorizar, são meus filhos, mas eles sabem que eu tenho no meu coração o melhor para eles. Então tudo bem se você quiser orar, Senhor, eu não sei qual é a tua vontade, eu quero saber. Me revela, me mostra a tua vontade. Mas uma vez que você souber, você pode orar com confiança tal. Esse homem ainda não sabia. Jesus, eu sei que você pode. Não sei se você quer. Num dos discursos mais interessantes que Jesus tem a respeito de fé, ele fala para os seus discípulos, tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeis. Você pediu ao Pai, Ele é bom, Ele te ama, você está alinhado com Ele, creia que você já recebeu. Não é creia que Deus pode fazer, creia que Ele é poderoso. Não, creia que você já recebeu e assim será com você. Esse leproso está perguntando, será que é da tua vontade? E não vai faltar, querido, você pode ter certeza, pregadores, gentes, palestras, palavras, livros que vão dizer para você que nem sempre é da vontade de Deus que você seja curado. Mas eu quero te dizer que sempre é da vontade de Deus que você seja curado, porque por inúmeras razões que a Bíblia vai mostrar a você, que Jesus vai mostrar a você, mas especialmente esse homem está ouvindo Jesus dizer, quero. Jesus está dizendo, eu quero. Eu quero, fica limpo. Existem muitas coisas que Jesus falou e nós nunca sabemos que Ele falou porque não foram registrados. Mas o Espírito Santo registra essas palavras. Por quê? Porque são revelação direta da vontade de Deus para todo homem em todo tempo. Se Ele queria para aquele homem, por que Ele não vai querer para você? Se Ele queria 2000 anos atrás e Ele não quer hoje, então Ele mudou? Não, Ele não mudou. Eu não conheço toda a história desse leproso, nem eu nem você vamos conhecer. Nós não sabemos o nível de sinceridade, mas nesse momento parece que ele está adorando, ele está implorando, ele está se humilhando, ele crê que Jesus tem o poder curador de Deus fluindo através da sua vida, mas ele não está certo em relação à vontade de Deus. Ele olha para Jesus nos olhos, eu sei que tu podes, se quiseres. Jesus fala, eu quero. Ele toca no intocável. Em Marcos, essa mesma passagem diz assim, cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse, quero, seja purificado. E imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Ele é o mesmo hoje, ele continua cheio de compaixão, ele continua dizendo, quero. E a fé desse homem agora está completa. Ele sabe que Jesus pode, agora ele sabe que Jesus quer.
Ele não questiona os motivos. Como alguém pode me amar desse jeito? Como alguém que nem me conhece direito pode fazer um bem tão grande assim? Essa não é mais a questão. O que interessa é que Ele quer. Você sabia que Deus nunca nos deu motivos para nos amar? Ele nunca chegou para a gente: olha, eu amo você, porque afinal de contas, potencialmente, você não é grande coisa agora não, mas você pode se tornar, então eu vou te amar para você saber. Não. Deus nunca amou o nosso potencial, Ele nos amou a você. Mesmo que você nunca consiga fazer tudo que tinha que fazer, mesmo que você nunca consiga acertar todos os alvos que precisava acertar, e Ele já sabe de tudo isso, Ele já conhece a sua história do início ao final. Se você perguntar: Senhor, por que você me ama? Ele só tem uma resposta: porque sim. Não tente encontrar motivos, até que se Ele explicar para você, você não vai entender. E a fé desse homem agora está completa. E eu quero saber, para a gente orar e você voltar para casa, mas voltar com algo muito forte no seu coração, é se a sua fé está completa hoje. E a maioria de nós vai dizer que sim, mas você precisa meditar um pouco mais nisso. Seja o que for que você esteja vivendo hoje, o que quer que você escreva aqui nesse cartãozinho, a pergunta é: Ele pode? Ele consegue? Deus é realmente poderoso para mergulhar na sua vida, para intervir no que estiver acontecendo, para realizar um milagre. Quantos creem que Deus pode fazer qualquer coisa na sua vida? Ele pode. E essa é a pergunta que, na verdade, a gente precisa fazer. A gente sabe bem a resposta da primeira. A gente tem crise com a resposta da segunda pergunta. Porque depende, parece que de mim um pouco. Deixa eu te falar, a parte que depende de você não tem nada a ver com a vontade de Deus. A parte que depende de você é simplesmente você confiar nele. E talvez algumas outras coisas que Ele vai te pedir que vão revelar essa confiança. Mas nada que você fez ou deixa de fazer muda a vontade dEle. Em outras palavras, todos são curados? Não. A gente sabe disso. Nós temos muitos bons testemunhos. Graças a Deus, eu tenho muito mais bons testemunhos de cura para contar do que de pessoas que se aproximaram de Jesus precisando de cura e não conseguindo. Tem muito mais, graças a Deus, né, milagres que a gente pode contar. Todos são curados? Não, não todos são curados, mas Deus continua querendo curar a todos. Sim, a sua palavra revela isso. A sua vontade é boa, perfeita e agradável. E mesmo que você não saiba todas as respostas, e eu também não vou saber, mesmo que a gente não consiga, hoje fica com isso. Começa a deixar o teu coração a mergulhar nessa simples verdade: o meu Deus, Ele pode. Jesus revela que Ele quer. Muito bem colocado pelo escritor aos Hebreus: sem fé é impossível agradar a Deus. Você está se aproximando de Deus em algum nível, você precisa confiar. Em quê? E ele fala duas coisas importantes. Porque quem deseja se aproximar de Deus deve crer, deve ter fé, deve confiar que Ele existe, claro. E Ele existe como Deus. Ele é um que é adorado, Ele é todo poderoso, ninguém tem dúvida. Quando se fala em Deus, fala-se da majestade do seu poder, criador do universo. Mas o escritor vai além e fala: tem uma outra coisa, que se você não completar essa equação, você não consegue agradar a Deus com a sua fé, porque ela não termina em crer que Ele existe, mas que Ele recompensa, que Ele é o galardoador daqueles que o buscam. Que Deus é real, sim, e Ele é bom. Nós acreditamos que Ele é real, que Ele é poderoso, mas há algo que dá um clique dentro da gente, que instala, que muda, que tira a gente do nível, sobe de nível, quando nós acordamos para essa revelação, que Ele não é apenas todo poderoso, mas Ele é o meu Pai, e Ele me ama com amor sem fim. Eu quero orar por você. Eu queria, mesmo que você não tenha escrito nada ainda aí na sua fichinha, eu quero que você escreva, eu quero que você pense, eu quero que você ore, diga: Senhor, eu quero colocar aqui os motivos mais importantes.
E eu não sei se nas próximas 7 semanas, quando eu levantar essa fichinha, tudo vai ser respondido, mas uma coisa eu sei: eu vou me alinhar à tua vontade. E peça para Deus te mostrar, pelo menos aí 3 pessoas. Por que eu botei 3 e 3? É um número mágico? A Bíblia traz muito esse número. A resposta é muito simples. Não tem resposta, podia ser 1, podia ser 2. Eu não queria que fosse muito mais do que isso, para que você focasse, para que você concentrasse, para que você olhasse para pouca coisa. Mas pastor, tem tanta gente pelas quais eu queria orar. Depois você pega outro cartãozinho, fica nessas 3 agora. Começa aí, para você focar, para você dizer, durante esse mês, pelo menos uma vezinha por dia, talvez alguns segundos por dia, Senhor, eu vou colocar o nome dessas pessoas diante de Ti. Eu vou te pedir pela salvação do fulano de tal, pela cura daquela minha irmã, pela aquela causa na justiça que precisa ser resolvida, pelo emprego que ainda não chegou, mas em nome de Jesus, esse é o tempo. Pelo teu cuidado, pelo teu sustento na vida dessas pessoas. Não coloque o seu nome lá, é para você orar por outras pessoas, para você ser um intercessor. A igreja toda precisa ter isso bem forte no seu interior. Há uma revelação no livro de Jó que diz que Deus restaurou a sua sorte enquanto ele orava pelos seus amigos. Enquanto você semeia na vida de outras pessoas, pode ter certeza, Deus faz florescer na sua vida. Você recebe essa palavra? Vamos orar juntos? Vamos começar hoje, liberar nossa fé. Vamos ficar de pé.